Negócios na pauta. Oferecimento de Centro Elétrico, Cimento Bravo e Indústrias Psyll. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Em 2023, o Brasil ultrapassou a marca de 300 bilhões de dólares em exportações. Como consequência, os portos brasileiros tiveram movimentação recorde. O complexo portuário de Itaqui, de características graneleiras, continuou sua dinâmica de crescimento, obtendo o recorde de movimentação, se consolidando como o maior complexo portuário em volume de cargas. O Porto de Itaqui teve recorde de atividade em todas as suas principais cargas: combustíveis, soja, milho, fertilizantes, alumínio, alumina, minério de ferro e celulose. Foram movimentadas mais de 36 milhões de toneladas com operação de mais de 1.000 navios, recorde histórico. O Porto de Itaqui se consolida como um dos 4 principais portos públicos do país. Diante desse cenário positivo, quais são as perspectivas para Itaqui e os portos da Baía de São Marcos nos próximos anos? Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. A atividade portuária no Brasil, fortemente impactada pelo crescimento das exportações, bateu novos recordes em 2023. O Porto de Itaqui acompanhou este movimento, alcançando a marca de 36 milhões de toneladas. Recorde histórico e um crescimento de mais de 100% nos últimos 20 anos. O complexo portuário de Itaqui, que é composto de Ponta da Madeira, Porto do Alumar e Porto de Itaqui, vem se mantendo como o principal do país em volume de cargas. E Ponta da Madeira como o principal terminal privado, sendo Itaqui um dos 4 maiores portos públicos brasileiros. O crescimento de Itaqui tem se mostrado irreversível e contínuo, com recordes sendo batidos ano a ano, fruto de investimentos realizados por operadores privados e pelo governo. Nos próximos anos, com o crescimento da produção do agronegócio e do petróleo e combustível, este crescimento deve se manter vigoroso, resultando em mais empregos e mais arrecadação de impostos em um ciclo virtuoso contínuo. Bem, para falar sobre este assunto, sobre uma retrospectiva da atividade portuária em 2023, aqui em Itaqui e na Baía de São Marcos. Nós estamos aqui no estúdio com Daniel Pereira, que é presidente do Sindicato dos Operadores Portuários, Sindomar. Boa noite, Daniel. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. A gente vai compartilhar um pouquinho aí, né, dessa vivência, dessa experiência que os nossos associados tiveram nesse ano de 2023 e os desafios que a gente tem para 2024. Legal. E o professor Sérgio Coutrin, mais uma vez aqui com a gente, do Lab Portos da UFMA, uma das autoridades aqui na área portuária, aqui no Maranhão e que está no Brasil, né, Sérgio? Obrigado, Ok, Sérgio. Arthur, muito obrigado pelo convite, obrigado à TV Guará e parabenizo novamente o programa Negócios na Pauta por essa importante contribuição para um debate altamente qualificado em nosso estado e no Brasil. Ok, obrigado. Bem, nós tivemos todos esses números aí que nós falamos na introdução, né, de recordes em Itaqui, mas teve recordes também em várias atividades portuárias, um crescimento muito forte das exportações brasileiras. Itaqui hoje absorve mais de 90% de toda a produção agropecuária, não do Matopiba, né, mas do Matopi, sem o bar, e já puxando cargas de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, até agora não tenho notícias, né? E isso foi fruto de um trabalho passado, né, também, fruto do trabalho presente também. Acho que várias melhorias foram feitas, não só operacionais, como também tecnológicas na área portuária. Quais foram os grandes avanços que nós tivemos e quais foram as maiores dificuldades, Daniel? Então, falando especificamente sobre operação portuária, né? Então, todo mundo que está vendo o Negócio na Pauta deve saber o que é operação portuária. Basicamente, movimentação de cargas, né? Então, você vai ter aí desde embarque ou desembarque. E quando a gente pensa nessa logística de onde está o Porto do Itaqui
ou mesmo o nosso complexo portuário do Maranhão, a gente é bastante privilegiado. A gente tem uma Interlândia com uma ferrovia, a gente tem acesso rodoviário e a gente tem, obviamente, um dos maiores calados, né, do Brasil, que possibilita com que a gente tenha toda essa logística. Uma das coisas que a gente costuma conversar dentro dos nossos associados é que essa linha aí do paralelo 16, ela começa a ficar cada vez mais baixa. Alguns das empresas que fazem parte, né, principalmente do consórcio do Tegran, que a gente representa também, já conseguiram carga, por exemplo, do Espírito Santo. Já teve momentos históricos aí que a gente teve carga de outras regiões muito abaixo, né, disso. Mas cargas do Espírito Santo são cargas que iriam para o Porto de Vitória. Isso já é uma tendência de algum tempo, está se roubando essas cargas lá de Vitória. Exatamente. Né? Então, puxando justamente por quê? Porque logística é cálculo, é custo. Você vê tempo, você vai ver o quanto que isso vai impactar no teu frete e acaba sendo, às vezes, mais interessante mandar aqui por cima. Então, isso é são algumas coisas que estão acontecendo, né? São alguns dos momentos que a gente tem por conta de melhoria operacional, né? A gente teve aí a criação de mais um berço, por exemplo, lá especificamente para o escoamento de grãos. Então, a gente tem agora o berço 100, 103 e 105 para essa movimentação. A gente teve melhoria, obviamente, da nossa malha ferroviária. Isso é uma das coisas que vem acontecendo bastante. A gente tem, obviamente, que ela ainda... A pujança principal dela ainda é a movimentação de minério. Mas há cargas como fertilizante e como os grãos, eles começam a ter muito mais destaque também nessa movimentação, até pelo próprio valor agregado. E isso vai contribuindo para que a gente tenha toda uma cadeia logística preparada para fazer esse escoamento, né? Então, acho que é uma resposta complexa, porque existem vários fatores que vão contribuindo para isso tudo. E eu acho que o que a gente tem de desafio agora para esse ano de 2024, né, para manter esses números cada vez mais competitivos, eu penso muito nas pessoas, né? A gente precisa formar cada vez mais mão de obra, a gente precisa ter cada vez mais profissionais qualificados para continuar entregando esse resultado que a gente espera, mas também ter políticas públicas que direcionem, né, e que foquem especificamente nesses talentos que a gente tem, né, nessa característica tão marcante que é o nosso setor portuário. A gente vive numa cidade portuária, mas a maior parte das pessoas não tem noção do que acontece dentro do porto. E eu acho que o Negócio na Pauta faz um papel muito importante de desmistificar isso tudo, né? De levar esse conhecimento, né? Uma das coisas até que o professor Sérgio vem trabalhando bastante, né? De como que a gente democratiza isso, porque uma vez que a gente consiga fazer com que o senso comum entenda o que é atividade portuária, a gente tem muito mais incentivo, a gente ganha muito mais força e a gente faz com que a gente consiga trabalhar em vários gargalos que vão surgir ao longo do tempo de uma maneira muito mais didática, por assim dizer. Uma das coisas que é elogiada aqui na nossa área portuária é que, de alguma forma, ela não impacta a área urbana da cidade, né, Sérgio? Você não precisa passar por dentro da cidade para chegar à área portuária. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que a área portuária seja isolada da cidade. Você já há algum tempo vem trabalhando com essa temática de relação porto-cidade. Como é que você vê essa coisa que o Daniel falou? Porque, assim, vamos ser bem claros aqui. Acho que um dos poucos espaços que a área portuária tem ocupado é aqui no Negócio na Pauta. Eu não vejo presente em outros veículos e outros meios de comunicação. Não há também uma timidez da operação portuária de se mostrar mais para a cidade? Olha, Arthur, a gente vem trabalhando na nossa universidade, no nosso laboratório de pesquisa, o tema relação porto-cidade há um bom tempo já. Em 2013, nós tivemos, por exemplo, nosso primeiro projeto de pesquisa financiado pela FAPEMA, o tema era a relação porto-cidade. E hoje eu tenho uma visão bem clara disso, que é o seguinte: eu sou contra a relação porto-cidade. Agora eu vou explicar essa minha frase, né? Quando a gente fala relação porto-cidade, nós estamos utilizando uma expressão do nosso vernáculo, porto-cidade, duas palavras distintas, conectadas por um hífen, que juntas duas palavras com conceitos diferentes, que juntas tentam formar um novo conceito. Como se quem trabalhasse no porto não fosse da cidade. Como se quem não trabalha no porto não fizesse parte do porto. Então, hoje, com a minha experiência e os meus estudos, eu estou a favor das cidades portuárias.
São Luís é uma cidade portuária. Então, o que hoje eu estou pregando é menos relação porto-cidade, porque não são coisas totalmente diferentes que, de alguma forma, precisam ser unificadas, mas mais cidades portuárias. São Luís é uma cidade portuária, como você comentou na introdução, que faz parte do complexo portuário com maior movimentação no Brasil. Então, os habitantes do entorno da operação portuária não fazem parte da cidade? Eles precisam ser integrados? Não. Todos nós somos uma cidade portuária, assim como existem cidades históricas, cidades tecnológicas, nós somos uma cidade portuária. E hoje, no nosso contexto, a gente está vivendo um momento muito interessante. Acabamos o ano de 2023, para a gente fazer essa análise crítica é preciso uma análise, eu acho, qualitativa e quantitativa. Uma análise quantitativa dos nossos 3 principais portos. O que aconteceu? Porto do Itaqui fechou o ano com 36 milhões de toneladas. Ano passado, 33 milhões. E eu gosto sempre de trazer o número de 2013, porque em 2023 completamos 10 anos da Lei dos Portos. Em 2013, o Itaqui movimentou 15 milhões de toneladas, então mais de 100% de aumento. Vale, os números ainda não são oficiais, porque não estão divulgados no site da ANTAQ, mas o que os nossos contatos nos informam. Vale vai fechar o ano com 166 milhões de toneladas, maior porto em movimento no Brasil. Ano passado, 167, o que a princípio pode parecer a continuidade de um declínio na movimentação da Vale, não é tão exatamente assim. Primeiro, que em 2013 movimentou 107 milhões, então mais de 70% de aumento. E quando a gente olha o número de dezembro da Vale, ela vai fechar dezembro com 17 milhões. Em dezembro de 2022, foram 15 milhões. Então, através de várias outras ações, hoje lideradas pelo diretor Walter Pinheiro, a gente acredita, visualiza que a movimentação da Vale vai retomar um aumento. E o Alumar, o que aconteceu com o Alumar? Fechou o ano, vai fechar com 14 milhões de toneladas. Ano passado foram 15 milhões. Tudo bem, um pequeno decréscimo. Mas em 2013, 12 milhões. Então, houve ali uns 20%, 30% de aumento. Só que o mais significante para a Alumar, o que ocorreu? A retomada da produção de alumínio. Então, esse ano de 2023 foi a consolidação dessa retomada, um investimento bilionário. Existem mais de 10 mil trabalhadores hoje na planta industrial do Alumar, aqui no Maranhão. Então, assim, esses são os números desse contexto crítico de São Luís como cidade portuária, é o que eu estou agora preferindo adotar, né? Porque nós não são alienígenas que precisam ser integrados à cidade. Todos nós somos São Luís, cidade portuária. Isso é uma abordagem interessante, né? Evidentemente que quem conhece os números do complexo portuário aqui de São Luís, considera São Luís uma cidade portuária, até porque o impacto positivo da economia da área portuária na cidade é muito forte, né? Se você for olhar a questão de arrecadação do imposto sobre serviço, ele é uma das áreas que mais fornece. Em uma época chegou a fornecer 50% do imposto sobre serviço, ele vinha da área portuária. Mas eu acho que tem que ver essa aproximação no sentido contrário, Sérgio, no sentido da área portuária se mostrar para a cidade, ela entender isso, senão nós vamos sempre nos ver como cidade histórica, né? Cidade de patrimônio histórico, e não uma cidade portuária que tem um belíssimo patrimônio histórico. Bem, Negócios na Pauta tem o apoio de Guaraná Geneve, o Energético Timpal e as lojas Centro Elétrico. A gente faz agora uma rápida pausa, na volta nós vamos saber mais sobre a atividade portuária em 2023. Fique aí que já voltamos.